Boa tarde, estamos começando mais um programa Médico da Família. Hoje, dia 31 de outubro, estamos encerrando o mês de outubro, segunda-feira, vamos falar sobre intoxicação por fumaça. Especialistas dizem que é mais fácil, em um caso de incêndio, a pessoa morrer intoxicada pela fumaça do que queimada. É isso, muitos de nós não tínhamos essa noção. Por isso o programa é imperdível. Vamos tirar todas as dúvidas. Tivemos essa fatalidade num edifício aqui em Campo Grande. Vamos falar um pouquinho disso que mexeu com a nossa cidade, com o estado e com o Brasil. Os abraços de hoje vão para a Edinalva Sanches Araújo e seus familiares, todos moradores lá do bairro Moreninha 2. Também para o Pedro Machado, morador da Copa Vila 2. Tanto a Moreninha 2 como a Copa Vila 2, a gente tem vários amigos, vocês nos dão uma audiência muito boa, um abraço a todos vocês. E também para a Maria Rocha, moradora do bairro Novo Alagoas, uma região que a gente tem sempre estado presente, as pessoas nos recebem muito bem. No início desse mês, 2 pessoas morreram em Campo Grande após inalarem grande quantidade de fumaça durante o incêndio em um apartamento de um prédio aqui em Campo Grande. O que nem todas as pessoas sabem é que a fumaça é extremamente nociva ao organismo. E em um caso de incêndio, as chances de morrer por intoxicação de fumaça são muito maiores do que morrer queimado. Sobre este assunto, vou conversar com um especialista, ele que é pneumologista, amigo já de todos vocês, Dr. Renato Rezende. Boa tarde, Dr. Renato. Boa tarde. É um prazer mais uma vez recebê-lo aqui em nosso programa. É um tema triste que mexeu com a nossa sociedade, mexeu com a população em geral. É verdade que é mais fácil a intoxicação pela fumaça do que a própria queimadura levar ao óbito? Isso os estudos mostram que a fumaça é muito mais tóxica. E nós precisamos de entender que a fumaça de um incêndio num apartamento, num prédio, ela é muito diferente daquela fumacinha do lixinho, das folhas que se queima no fundo do quintal. Essas, sem dúvida alguma, são irritantes para os brônquios e provocam muitas vezes aquelas crises de asma, né, de espasmo do brônquio. Quando nós temos uma fumaça de incêndio, aí, de um apartamento, por exemplo, aí nós temos uma mistura de plástico, de aço, enfim, tudo que possa queimar dentro de um apartamento. E não é propriamente uma fumaça, é uma fuligem, quase uma coisa oleosa que sai ali. E isso irrita muito os brônquios. Irritando os brônquios, ele pode levar a um espasmo, quer dizer, contração da musculatura dos bronquíolos. Isso então pode provocar uma crise semelhante àquela crise de asma, com chiadeira. E há uma produção de muco. Muco é como se fosse uma clara de ovo que a mucosa dos brônquios produz. E isso vai obstruindo o bronquíolo, alvéolo. E o que acontece? O oxigênio não chega até o sangue para ser transportado para os tecidos, e o gás carbônico que está no sangue não volta para os alvéolos e para a atmosfera. A falta de oxigênio durante 10 minutos já pode levar à morte cerebral. E o coração mesmo de um jovem, não tendo aporte de oxigênio, ele pode evoluir para uma arritmia cardíaca e uma parada cardíaca. Isso tudo num curto espaço de tempo. Então, essa fumaça, ela é uma fumaça que a gente nem sabe qual a composição, e ela é um poderoso fator de obstrução dos brônquios e dos alvéolos. Mas eu sei que um desses que foram vitimados pelo incêndio acabou indo lá para o Hospital do Coração. Esteve internado lá e tal. O que aconteceu realmente assim que a pessoa não conseguiu sobressair, ela não conseguiu fugir na integridade do organismo desse incêndio?
Bem, todas as pessoas que inalaram a fumaça, elas, com o passar do tempo, porque a fumaça ficou canalizada na escada, e elas foram tentando descer, e aquela fumaça cada vez ficava mais intensa, elas foram, vamos dizer, ficando intoxicadas e ficando como que tontas. Então elas foram perdendo o sentido. Aqueles... É por falta de oxigenação isso? Pela intoxicação, né? pela irritação que a fumaça produz na traqueia, nos brônquios, nos alvéolos, e pela falta de oxigênio que isso acarreta. Quer dizer, no fim, tudo é falta de oxigênio nos tecidos. No caso, o mais sensível é o tecido nervoso. Então, aquelas pessoas que são mais suscetíveis por algum motivo, ou que já eram previamente asmáticas, ou eram fumantes, ou enfim, que tiveram alguma doença, estavam convalescendo, os idosos, as crianças, todos esses são muito mais sensíveis e eles ficam atordoados com aquela situação, e também precisa de ver se naquele momento se conseguia até enxergar a escada, né? E então essas pessoas que não conseguiram passar aquela cortina de fumaça, elas tiveram queimaduras. As mais intensas foram essas pessoas que foram a óbito. Os que não foram tão intensos sobreviveram, muitas vezes com lesões graves, principalmente na traqueia e nos brônquios. Do ponto de vista pneumológico, o que poderia ser feito? A gente já viu várias reportagens que deveria pegar uma toalha, colocar água para você descer respirando. Isso ajudaria de alguma forma? É lógico que num momento como esse, o que você puder fazer para procurar respirar é a melhor saída. Quer dizer, se você... Tanto é que nesse caso, aquelas pessoas que ficaram no apartamento, que abriram a janela, que foram para a sacada, elas se saíram melhor, muitas não tiveram nada. Agora, a única alternativa que eu vejo para uma pessoa que não tem uma máscara, que isso também já seria um exagero, ter uma máscara contra a fumaça, seria portar-se como um bombeiro, é colocar uma toalha, um lenço, o que for, com água molhada e tentar passar essa cortina de fogo, de fumaça. Mas é precário, mas melhor do que nada, né? Evita, pelo menos, uma inalação maior, né? Talvez o que evite mais seja a passagem da fuligem, né? Agora, esse ar dessa fumaça, ela tem muitas substâncias venenosas, que a gente nem sabe quais são. Então, elas caindo na circulação, elas podem envenenar a pessoa, porque, sinceramente, eu não sei se existe algum estudo que diga o que tem dentro de uma fumaça, de um incêndio que consumiu um apartamento inteiro. Quer dizer, tem tanta coisa lá dentro. É uma mistura de substâncias, de gases que são inalados e cada um deles vai ter um efeito dentro do organismo, né? É verdade que as crianças correm mais risco de se intoxicarem pela fumaça? Essa resposta o senhor vai nos dar logo após os nossos comerciais. É rapidinho, já já voltamos. Estamos de volta com o programa Médico da Família. O tema hoje, intoxicação por fumaça. Estamos conversando com um especialista, pneumologista renomado a nível nacional, nosso ex-professor da Universidade Federal aqui do Mato Grosso do Sul, do curso de Medicina, amigo de todos vocês, Dr. Renato Rezende. Dr. Renato, eu lhe perguntei no bloco anterior e o Mato Grosso do Sul quer saber. É verdade que as crianças expostas nessa inalação da fumaça, em relação ao adulto, sofrem mais riscos? A criança já começa que o diâmetro dos brônquios e dos bronquíolos é muito menor do que um adulto. Então, uma irritação ali que leve à produção de muco, vamos dizer assim, entope a traqueia, os brônquios, os bronquíolos e até os alvéolos com muito mais rapidez. Então elas são muito mais sensíveis. E você, como pediatra, conhece a história do bebê chiador, né? A criança que até 3 anos de idade, qualquer resfriado já leva ela a ter uma
chiadeira, uma tosse. Isso não significa que ela seja uma asmática, uma coisa assim. Então a criança ela é muito mais vulnerável. E também o organismo dela reage globalmente, né? Então vamos dizer, a inalação de uma fumaça como essa tóxica, a chegada dessas toxinas até os tecidos, quando chegam, são muito mais intensas nos seus efeitos do que num adulto. Então ela é muito mais vulnerável, sem dúvida. Mas há também uma expectativa de que a criança possa recuperar também melhor do que o adulto. Sim, porque você veja o seguinte, uma criança de 3, 4 anos, vamos dizer assim, ela em 10 anos, o pulmão dela vai duplicar, triplicar, quadriplicar. Então, mesmo que haja uma lesão, um determinado segmento do tecido pulmonar, com o crescimento, isso vai sendo compensado e a gente vê muitas vezes crianças que tiveram pneumonia, ficam com uma pequena cicatriz e que com o tempo aquilo desaparece. Já não acontece isso no adulto e no idoso porque já não há mais desenvolvimento. Quer dizer então que a inalação desta fumaça tóxica, que existem vários gases ali que são inalados na fumaça do incêndio dentro de um prédio, num apartamento, pode deixar sequelas a nível pulmonar? Pode, né? Pode inclusive criar um processo intersticial, quer dizer, entre o alvéolo do pulmão e o capilar pulmonar é uma distância microscópica, mas quando esse tecido é irritado, é inflamado, nós podemos ter um processo intersticial pulmonar e isso tem doenças que se caracterizam por isso, ou às vezes sequelas de problemas como esse podem levar a um processo intersticial pulmonar difuso e isso dificulta essa troca de oxigênio por gás carbônico. Isso pode levar a pessoa a ter um problema de dificuldade para respirar para o resto da vida. E essa inalação de fumaças como essa que muitas vezes a dona de casa, ela junta o lixo, põe na frente da casa, risca e fica ali esperando para consumir toda aquela a situação que ela criou, para depois ela desfazer as cinzas ali e tal. Essa inalação também pode levar a algum comprometimento pulmonar? Principalmente nessa época da seca aqui, né, meses de julho, agosto, setembro, que a umidade do ar fica muito baixa, é a época que as pessoas gostam de pôr fogo no seu lixinho. Principalmente em folhas, né? Folhas, né? Então aquilo ali, aquela fumaça, principalmente em quem já tem uma predisposição, um asmático, um bronquítico crônico, um fumante. Então ele tem uma resposta muito exacerbada a um estímulo que muitas pessoas dão uma tossida, uma espirrada e sai de perto, mas aquelas pessoas, aquilo atua como um agente desencadeador, quer dizer, aquilo desencadeia uma crise de broncoespasmo que às vezes é de difícil controle. Então tá aí, ó, um especialista falando. Você que tem esse hábito, tanto aqui na capital como no interior, eu canso de ver. Eu nas minhas andanças pelos bairros eu vejo a senhora lá com a vassourinha, de repente ela risca o fogo. Primeiro que existe uma lei, porque você está contaminando o meio ambiente, contaminando o ar que todos nós respiramos. Uma lei aqui em Campo Grande que proíbe esse tipo de ação que pode ser até considerada criminosa. Está colocando em risco a vida de terceiros. E segundo, que está fazendo mal para você também, que está inalando. Então é mais uma dica que o médico da família deixa para você. Não faça mais isso. Pega o saquinho lá do supermercado, coloca a folha ali, a folha seca, o seu lixo, e deixa com que o lixeiro leve e vai fazer a destinação correta. Doutor Renato, em relação àqueles pacientes que inalaram essa fumaça tóxica, essa fuligem, quanto tempo eles levam para recuperar totalmente o seu quadro de saúde, o seu pulmão está respirando normalmente? Existe um tempo, para cada pessoa tem um tempo? Para cada pessoa tem um tempo. Vamos dizer, as crianças respondem mais rápido, porque elas têm uma regeneração de tecido mais rápida. E já as pessoas com mais idade dependem aí se são fumantes, se praticam exercícios físicos com regularidade, se estão num bom estado de saúde.
Mas é muito individual. Isso aí não dá para se fazer uma tomada geral. Isso é muito individual. É de cada paciente. Cada organismo, né? Cada organismo. E a gente tem alguma maneira de saber que essa fumaça que você está ali, no meio de um incêndio, está atravessando essa cortina de fumaça, tem jeito da gente saber? É claro que já está todo mundo em pânico. Isso é óbvio. É uma coisa assustadora. Eu conversei com vários moradores lá do edifício, colegas médicos, que os filhos estavam lá, era um horário da madrugada, muitos tinham saído para jantar, para suas atividades noturnas, mas foi um pânico generalizado. Além desse pânico, tem como a gente saber que essa fumaça está fazendo mal e você tomar uma atitude ou de voltar, ou de fechar ali a entrada pela porta, como já explicou o Corpo de Bombeiro nas reportagens, ou não tem jeito, você vai ficando e de repente você já é tomado pela intoxicação? Dizem as pessoas que entendem, não sou eu que estou dizendo isso, que quanto mais a fumaça for preta, significa que ela tem mais substâncias tóxicas da sua combustão. Mas também nós podemos ter vazamentos, por exemplo, de amônia, que até há pouco tempo ocorreu aqui numa empresa, um negócio de refrigeração, que são incolores e você só sente o cheiro, né? Então, assim, característica, assim, dizem que quanto mais escura, pior. E aí não vejo, assim, nenhum conselho a dar, a não ser que as pessoas tenham muita prudência nessa hora. Porque atravessar essa cortina de fogo, de fumaça, se ela estiver muito espessa, muito escura, quem sabe não seja a melhor atitude. Aí precisa de se estudar, se às vezes correndo para um apartamento, uma varanda, uma sacada, uma janela. Enfim, é uma situação realmente muito difícil. Agora, passar a coluna de fogo, a coluna de fumaça, realmente é complicado. É complicado porque isso aí, inclusive, pode levar a uma hipóxia, né, uma baixa oxigenação do tecido cerebral, que não leve à morte do tecido, mas a pessoa fica tonta e desmaia. E aí, realmente, ela pode ser vítima da inalação abundante da fumaça ou até mesmo aí do fogo, né? Até porque não se sabia em qual apartamento. Só tinha aquele fumaceiro escuro, as luzes foram apagadas, desligadas, só luz de emergência, que não dava para enxergar nada. Muitos pegaram o elevador, uma filha de uma colega médica entrou no elevador e desceu, a mãe ficou dentro da casa. Olha o desespero que tomou conta. E sem contar que você pode passar mal, ficar ali no andar que estava o incêndio, explodir um bujão, alguma coisa, né, um botijão de gás daquele apartamento e te dá um problema muito maior. Então a gente tem que realmente avaliar com muita cautela. Você que tem edifício, que mora em edifício, que é síndico, procure o Corpo de Bombeiro aqui em Campo Grande. Quem mora no interior, procura a guarnição do Corpo de Bombeiro, já para pedir o curso, para ter essas informações. Cartilhas vão ser entregues para que os moradores possam ter a conscientização do que fazer nesse momento que é realmente terrível, ninguém quer passar por isso, mas que tivemos essa tragédia com 2 mortes aqui em Campo Grande e por isso o programa está fazendo um alerta a todos vocês. Doutor Renato, eu quero agradecer a sua presença mais uma vez, foi de grande valia pelo seu conhecimento, levando informações ao Mato Grosso do Sul e desejar sempre sucesso lá no Hospital do Coração. Um abraço a todos lá. Muito obrigado. Se você tem críticas, sugestões sobre este assunto ou outros da área da saúde, denúncias também, anote os nossos endereços. O nosso e-mail, medicodafamilia@hotmail.com. Se enviar uma carta, escreva Rua Independência 260, Vila Santa Luísa, o CEP 79005-260. Lembre-se, o nosso compromisso é e sempre será de fé e saúde. Chegou o momento que todos vocês têm me falado que é de grande valia para melhorar a autoestima de todo mundo. É a reflexão do dia. O perdão é uma estrada de mão dupla. Sempre que perdoamos alguém, estamos também perdoando a nós mesmos. Se somos tolerantes com os outros, fica mais fácil aceitar nossos próprios erros. A partir daí, sem culpa e sem amargura, conseguimos melhorar
nossa atitude diante da vida. Escritor Paulo Coelho. Deve ser assim também para você que está me assistindo hoje. Perdoe aqueles que te ofenderam. Foi esse o ensinamento que o nosso Senhor Jesus Cristo passou quando ensinou a oração a todos os seus discípulos e deixou como exemplo para todos nós. É perdoando que se é perdoado. Precisamos amar o próximo. Precisamos de um mundo melhor. Muitas vezes na nossa família, com os entes queridos, com aqueles que nos rodeiam, que muitas vezes nos ofendem. A vida é assim. Mas é preciso que você saiba perdoar para poder encontrar o caminho do amor. Porque o amor é o melhor sentimento que temos para com os outros e também o melhor sentimento que podemos receber daqueles que nos rodeiam. Lembre-se sempre disso. Um ótimo início de semana a todos vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa. Até lá.